Para quem me acompanha no Instagram, já sabe do que se trata esse vídeo. Para quem não me acompanha, hoje eu vou falar um pouco de recorte. Mais especificamente, eu vou ensinar você a tirar o fundo da sua imagem, tá? Então vamos lá. Vamos começar por aqui. Vou começar pela mais fácil, vamos lá. Eu vou ensinar alguns recursos, tá? E no final eu vou falar o jeito mais fácil de fazer isso para vocês. Tem um jeito aqui que é muito simples, chega a ser ridículo. Mas eu vou ensinar todos os passos. Então vamos lá. A primeira ferramenta é a caneta, né? O atalho dela é a tecla P aqui no teclado. Para mim é a ferramenta mais precisa que tem no Photoshop hoje, só que é uma ferramenta 100% manual. Você clica, ela vai fazendo os pontos. Aqui você pode segurar a tecla Shift, né, para ela vir reto, tá vendo? Quando você segura o Shift aqui, ela faz só 90 graus. E aqui você clica, faz o ponto e aí você puxa ele, tá vendo? Para formar esse ângulo aqui da imagem. Para mim é a melhor ferramenta assim de recorte, é que eu mais uso quando eu quero precisão. O resultado é bem bacana. Uma dica, tá? Sempre que você for recortar, sempre faça o traço aqui em cima, tá? Nunca faça para fora, porque essa parte branca aqui vai estragar o seu recorte depois. Sempre faça ele para dentro da sua imagem, prefira fazer para dentro do que para fora, né? Então essa aqui é a caneta. Você pode ver que ela é bem simples, só que ao mesmo tempo é simples de usar, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo complexa, né? Porque você tem que fazer a volta de toda a imagem aqui, meio que manual. Aqui ficou fora. Aqui ficou um pedaço fora. Dá o Ctrl Z, né? Tá? Funciona o Ctrl Z normal. Clicou, puxou. Clicou, puxou. Aí deixei aqui meio reto. Com a barra de espaço, tá? Aperta a barra de espaço, eu consigo movimentar minha tela. E o Alt, eu consigo dar o Zoom Out ou o Zoom In, tá? Segurando a tecla Alt. Seguro o Shift para poder fazer ela descer reto aqui, né? Aperto o Shift aqui, ó, para ela descer retinha. Já que a minha imagem aqui é reta. E faço toda a volta aqui. Puxo aqui a curva, tá vendo? Você tem 100% do controle dela até chegar no final, no primeiro ponto, que foi onde eu comecei. Tá pronto meu recorte. Posso fazer ajuste nela depois de pronta, né? Posso vir aqui nos pontos aqui e fazer ajuste. Eu pego essa ferramenta aqui, essa seleção, seleciono o ponto que eu quero mexer e faço os ajustes. Feito isso, eu volto para minha caneta, clico o botão direito aqui em cima e dou criar seleção. E aí o valor padrão que eu uso é 0.7. Só dá um OK. Vou vir aqui nas minhas camadas. Ela está aqui em cima aqui. Eu crio uma máscara, tá? Eu clico nesse botão aqui para criar uma máscara. Vou colocar uma cor de fundo aqui para vocês verem. Vou jogar para baixo. Pronto, minha imagem está recortada. Aqui onde ficou mais para cima, ó, aparece um pouquinho da borda. Aqui onde ficou mais retinho está mais OK. Mas é isso. Essa é a ferramenta caneta. Assim, para mim é a mais perfeita até agora. Aqui é um outro caso, tá? Com a caneta também. Só que aí vocês podem ver que ele tem o pelo dele. Eu posso usar a caneta nesse caso. Então eu já fiz o recorte aqui já, tá? Toda vez que a gente faz um recorte com a caneta, você troca aqui de forma para demarcador, tá? Faz o recorte e aí ele vai criar aqui no demarcadores, ele vai criar uma seleção. Então você pode adicionar vários e fazer várias seleções dos seus objetos. Pode fazer aqui o olho, a orelha, a boca e criando vários demarcadores. E o mais interessante é que você consegue salvar esses demarcadores dentro de um arquivo JPEG. Vou fazer minha seleção aqui e vou mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl J só para duplicar ela. Vou colocar um background. Ficou bacana, tá vendo? Mas o que acontece?
o cachorro tá reto. A ferramenta caneta, ela deixa reto, né? Nesse caso específico, como que a gente corrige isso? A gente volta aqui. Eu vou vir no meu demarcador. Vou mandar ele criar uma seleção. E aí eu vou aumentar aqui a difusão da minha máscara. Vou colocar aqui, por exemplo, para 10. E aí eu crio a minha máscara ou duplico, tanto faz, né? E vou jogar para baixo. Vocês podem ver que ela ficou mais suave agora. O que que acontece? Deixa eu abrir um arquivo aqui que vocês vão entender melhor. O que que acontece? Quando você vai fazer um recorte, você faz uma linha. Quando a difusão é 0, essa linha é seca. É exatamente, ela vai recortar o que está daqui para baixo e vai excluir o que está daqui para cima. Quando você coloca difusão, ela vai pegar um pouco de fora e vai pegar um pouco de dentro, tá? Quando você aumenta a difusão, a borda do seu objeto que você está recortando fica muito mais suave. Aqui eu fiz um exemplo com aquele cachorro, tá vendo? Aqui a difusão é 0. Então vocês podem ver que a linha em volta dele aqui, ó, ela ficou bem acentuada, porque a difusão ficou 0. Na segunda imagem, eu trabalhei com a difusão com 10 pixels. Ele já suavizou um pouco mais. E na terceira, eu trabalhei com 30. Ficou feio, tá vendo? Mas só para vocês entenderem como funciona a difusão, qual é o valor que você coloca. Quando eu faço um recorte preciso, no caso aqui do iPhone, a borda do iPhone é reta, entendeu? Não tem por que eu colocar valor de difusão, aqui a borda é reta. Então o valor correto aqui é menos que 0, entendeu? Qualquer valor menos que 0 aqui ele funciona. Dá uma olhada na máscara, tá vendo? Ela tem que ser o mais reta possível. Quando eu faço um recorte de um cachorro, ou de um lanche, de uma pessoa, essa pessoa ela não é 100% reta, ela tem nuances, então eu preciso ter uma difusão. E aqui a difusão de 10 pixels, por mais que o cachorro tenha os pelos, aqui a difusão com 10 pixels ela ficou muito bem, tá? Então a gente entendeu sobre difusão, a gente sabe usar a caneta. Vamos para o nosso próximo objeto. Vou pegar esse cabelo aqui que é o mais difícil. Aqui existem algumas formas de fazer isso, tá? Eu não vou falar para vocês usarem uma ferramenta só. Aqui o ideal seria combinar mais de uma ferramenta. Existem várias formas de recortar esse cabelo. Eu poderia fazer ele com toda a varinha mágica em volta, toda a caneta em volta. E aí depois aplicar algum filtro para pegar o resto dele. Como ele está com fundo branco, tem uma técnica que ajuda muito. Você cria uma camada de background. Vou colocar uma cor mais clara aqui pra gente... Vou colocar um laranja aqui pra gente entender melhor. Então eu criei uma camada. Essa camada eu vou deixar em multiplicação. Como ela tá com fundo branco, tá? Então eu consigo trabalhar ela em multiplicação. Vou duplicar ela. Vou deixar ela normal. E aí eu vou pegar... Pode ser a borracha. E aí eu vou apagar a minha camada original. Como eu posso criar uma máscara em cima dela? E aí eu vou pintar essa máscara. Tá? Como que eu vou pintar essa máscara? Eu vou selecionar minha imagem. Vou vir aqui em selecionar. Intervalo de cores. E vou pedir para selecionar tudo que é branco. E vou aumentar um pouco aqui. Ele vai vazar um pouco pro rosto dela, tá? Não tem problema. Vou dar um OK. O que aconteceu? Eu tenho a minha camada sobreposta com multiplicação. E tenho a minha segunda camada agora selecionado tudo que é branco. O que eu vou fazer dentro da máscara? Eu vou pintar esse branco com a cor preta. Ele vai apagar tudo que é branco e vai mostrar o que está atrás. Dá uma olhada. Aqui eu só tenho que tomar cuidado para não jogar para cá, ó, porque aí eu apago o rosto dela. Como entre o rosto e o fundo eu tenho cabelo, então eu posso entrar um pouco no cabelo sem entrar muito para cá. Eu tenho que ficar bem aqui em cima do cabelo. E aí eu entro um pouquinho aqui nessas partes que tem o branco. Vou passar de novo aqui.
Aí, tá feito, tá? Eu poderia tirar essa camada aqui de trás, tá vendo? Essa camada ela dá um apoio para minha camada. Ela deixa mais realista, deixa os detalhes um pouquinho melhor aqui, tá vendo? Eu não perco essas informações. Mas dependendo do que eu fosse fazer, eu poderia tirar ela. E eu tenho a minha camada original, se eu desativar a máscara. É só clicar o botão da direita aqui e dar um desativar. Eu tenho a minha camada original, se eu quiser fazer algum ajuste nela. Ah, pô, aqui não ficou legal. Eu venho aqui na minha máscara, pincel normal. Vou diminuir bastante ele aqui. E só apago ele aqui, ó. Entendeu? Ah, aqui eu perdi um pouco do cabelo. Quero voltar isso aqui. Pego o pincel. Cor branca. Tá? Lembrando que aqui é uma máscara. Tudo que é branco tá mostrando. Tudo que é preto tá apagando. Aqui até dentro da máscara eu consigo ver melhor, ó. Aqui é onde tirou. Eu venho aqui e pinto aqui para ele voltar essa informação. Posso trazer aqui para dentro. Aqui também tirou um pouco, aqui também tirou um pouco. Aqui também, ó. Não precisaria ter tirado, né? Aí. Isso é uma forma de recortar, tá? Então essa é a primeira forma. Vou duplicar minha camada. Vou excluir minha máscara, vou voltar para minha camada original. A segunda forma de fazer esse tipo de recorte é com essa ferramenta aqui, que é a varinha mágica. A hora que eu clicar aqui, ela vai selecionar tudo que é branco, tá? E aí eu tenho um nível de tolerância. Eu posso trabalhar aqui com 60 nesse caso. Eu vou fazer uma primeira seleção, cliquei no branco e vou criar a máscara pra gente ver como que fica. Tá vendo que ela ficou algumas partes brancas, né? Então eu volto. Agora eu vou colocar aqui, ó, adjacentes. Eu vou desativar essa opção e vou fazer a mesma coisa. O que ela fez agora? Ela selecionou o branco, só que de toda a imagem, tá? Não só a parte de fora, mas do rosto, de tudo. Vou criar uma máscara. Aqui no caso eu selecionei a parte de fora, então eu vou clicar na minha máscara, vou dar um Ctrl I para inverter minha máscara. Vou segurar o Alt e vou clicar dentro da máscara. E aí eu vou ver aqui aonde que a minha seleção entrou. Tá vendo aqui dentro? Vou pegar o branco, vou pegar o lápis e vou apagar isso aqui. Vou ativar minha máscara, tá vendo? Ó, ativado, desativado. Essa é uma segunda forma de fazer esse recorte com a varinha mágica. Ela deixa alguns defeitos, mas dependendo do tamanho que você for usar essa imagem, por exemplo assim, a imagem ficou perfeita. Você não consegue ver defeitos nela. Então essa seria a segunda forma de recortar essa imagem. Vamos fazer mais uma vez. Vou excluir ela. Dentro da minha seleção eu ainda tenho a ferramenta laço, mas nesse caso eu não usaria a ferramenta laço, porque tem muitos detalhes. Então eu não conseguiria vir aqui, ó, e fazer pedaço por pedaço. Eu ia perder horas fazendo isso aqui, entendeu? Por isso que o Photoshop tem aquelas ferramentas que automatizam. Vou ter que vir aqui, ó, juntando os pedaços, fazendo todo esse recorte aqui até recortar ela, ampliando pedaço por pedaço e perder muito tempo. Essa é uma ferramenta de recorte legal. Aonde eu usaria ela? Por exemplo, aqui nesse lanche. Se eu fosse recortar esse alface, que é uma coisa orgânica, aqui eu posso vir com a ferramenta laço, ó, e contornando. Se você tiver uma caneta ou bastante habilidade com o mouse, dá pra fazer isso aqui com essa ferramenta. E você faz um pedaço, segura o Alt, puxa para baixo
seguro o Shift, tá vendo? Para ele adicionar, ou seguro o Alt para ele excluir. Aqui eu adiciono, ó, com Alt. E aqui eu vou excluir, aqui eu adiciono com o Ctrl. E aqui eu vou excluir com Alt. Então adicionei, quero excluir esse pedaço. Seleciono o Alt, seguro o Alt, né? E venho aqui e faço a seleção desse pedaço que eu quero excluir. Quero adicionar esse pedaço. Seguro o Shift, e venho aqui nesse pedaço e faço essa seleção. Aqui eu consigo bastante precisão, tá? E aqui também a mesma coisa. Antes de começar a fazer o seu recorte, dá uma olhada aqui na difusão que você está trabalhando. Aqui no caso está com 2 pixels. Para essa resolução de imagem, o ideal talvez seria até 1. Vou fazer dar uma duplicada aqui pra gente ver como que ficou. Tá vendo? Ela ficou muito difusa. Vou fazer uma outra aqui com 0, ou talvez 0.7. Aqui eu selecionei aqui, né, sem querer, então eu venho com o Alt aqui e removo esse pedaço. Vou duplicar ela pra gente ver, ó, como que o resultado ficou bem mais assertivo. Tá vendo? Ficou bem mais detalhado. Tem, além da ferramenta laço, né, eu tenho a ferramenta laço poligonal, que seria um laço mais reto. É um laço que ele trabalha por pontos, né? Você consegue fazer um recorte com ele, mas você não tem toda a perfeição, por exemplo, da ferramenta Pen Tool. Ele deixa essas pontas aqui, eu não consigo arredondar esse laço, clicar e puxar, né? Como na Pen Tool. Mas dá para fazer um recorte também. O processo aqui é o mesmo, é o Shift para adicionar e o Alt para remover. E detalhe, eu posso estar usando o laço, mudar aqui de repente posso estar usando laço poligonal, né? De repente mudar para o laço e fazer isso aqui, ó. Combinar as duas ferramentas aqui. Posso fazer uma seleção aqui mais ou menos aqui por fora. E aí depois eu venho aqui só dando os detalhes. Fica bem orgânico esse tipo de recorte, fica bem bacana o resultado final. Por exemplo, aqui eu tenho uma curva. Aqui já seria legal eu usar essa ferramenta aqui, o laço poligonal. Que eu já consigo fazer um pouquinho melhor. E eu tenho também o laço magnético, que é mais ou menos a mesma pegada dos dois, mas ele cola. Você só vai passando o mouse aqui em cima e ele vai colando. Você pode clicar para fazer o ponto, mas no geral você só vai passando o mouse aqui em cima, tá? Bem devagarzinho. Tá aqui no Photoshop essa ferramenta, mas não é uma ferramenta que eu uso muito não, tá? Raramente eu acho que eu usei essa ferramenta. Aliás, acho que para trabalho profissional acho que eu nunca usei. Como que eu classificaria para o meu trabalho hoje? No Photoshop eu tenho 3 tipos de ferramentas, né? Eu tenho a ferramenta de recorte completa, que no caso seria a caneta. Para mim é uma ferramenta que eu consigo fazer toda a minha seleção do meu objeto e fazer um recorte com ela. Eu tenho as ferramentas de ajuste, que seria o laço poligonal, o laço magnético e o pincel, que eu consigo entrar na minha máscara aqui. Então eu vou fazer uma seleção aqui com a varinha mágica, sem habilitar o adjacentes, né? Quando eu habilito ele pega só por fora. Quando eu desabilito ele pega toda a minha imagem. Vou criar uma máscara, vou inverter essa máscara, e aí você pode ver como que ela ficou defeituosa.
E aí eu posso vir com um pincel, né, que nesse caso seria uma ferramenta de ajuste, e vim ajustando, vim passando ele aqui em cima da máscara, tá? Não em cima da imagem, em cima da máscara. Para fazer para voltar aqui as informações originais. Aí aqui eu preciso ver a imagem, né? Então eu vou clicar nela aqui de novo. Eu preciso entender aonde eu estou passando o pincel aqui. É trabalhoso fazer isso aqui, tá? Não, nesse caso aqui desse tipo de recorte não é o que eu faria. Mas eu estou explicando para vocês o que dá para fazer. Então você tem uma máscara. Tudo que você pintar de branco, ele está mostrando. Tudo que você pintar de preto, ele está tirando. Entendeu? Qual é a vantagem da máscara? Eu posso trabalhar com essa imagem e aí, pô, não ficou legal esse alface aqui do lado. Eu só venho aqui na minha máscara e apago. Eu não preciso abrir minha imagem original e fazer o recorte de novo. Pô, não, cara, tem que deixar o alface. Volta lá. O alface tá aqui, ó. Lógico que você vai fazer isso aqui da maneira certa, né? Só tô mostrando a ferramenta. Mas não é assim que eu faço, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o jeito rápido de recortar, o jeito fácil, o jeito simples. Que é um recurso, se eu não me engano, acho que a partir do Photoshop 19 ou 20. E nas últimas versões funciona muito bem. Que pra mim é a melhor maneira de recortar que existe hoje. Não é a mais profissional, mas é a melhor. Que você vem aqui, ó, selecionar assunto. Selecionar assunto. Pronto. 1 segundo, o seu recorte está feito. Selecionei meu lanche, criei a camada aqui de recorte. Tá pronto. É isso aí. Aí eu venho na camada aqui, né? Ela deixou um pedacinho aqui para trás. Eu venho aqui com um pincel. Ou poderia vir com uma camada de laço aqui e fazer isso aqui, ó. Faço uma seleção. E aí com o pincel agora eu venho e apago. Ou poderia vir com o pincel aqui direto, aqui retocando, ó. Posso deixar o pincel um pouco mais suave. Tá feito o meu recorte, poucos segundos. Aqui uma segunda opção para vocês verem, né? Selecionar assunto. Também mais um recorte feito. E aí eu venho aqui só, dou uma corrigida na sombra dele. Sem perder muito tempo eu consigo recortar várias imagens. E aqui na minha modelo também funciona do mesmo jeito. Selecionar assunto. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido como faz para fazer o recorte. Aqui também, ó. Vou excluir essa camada, selecionar assunto. Aqui eu perdi um pouco de informação aqui dentro, ó. Mas é só vir na máscara, segura o Alt, clica na máscara, pega a tinta branca aqui, dentro da máscara, tá? Sempre lembra de clicar na camada, clicar na máscara. Segura o Alt pra gente visualizar só a máscara e faço isso aqui. É isso aí, pessoal. Espero ter sido claro no que eu falei. Espero que, se você não saiba recortar, tenha aprendido alguma coisa. E até o próximo vídeo. Valeu!